Fala galera do Electronics, isso aí, meu rosto é novo pra vocês, né? Eu sou o Lucas Tesk, tá? Eu conheço o Gregory já há uns 5 anos, talvez mais, tá? A gente se conheceu na Energy Labs, que é um projeto meu, tá certo? Agora eu vou estar fazendo vídeo pra vocês, pro Electronics também, é uma parceria de Energy Labs com a Electronics, tá? E aí, eu vou falar de várias coisas, tá certo? Não somente do que eu vou falar hoje, mas um projeto recente que eu estou montando coisas, é sobre isso daqui. Eles são popularmente conhecidos como drones, embora esse termo seja ligeiramente incorreto para esse tipo de aeronave, tá certo? Porque basicamente isso daqui não pode ser chamado de drone, porque drone é um conceito militar. O conceito, ainda há controvérsia sobre isso, é óbvio. Mas o que acontece? O drone, na verdade, seria uma aeronave autônoma, tá? E não necessariamente, na verdade, nem uma aeronave autônoma, algo autônomo. Porque o que acontece? Você pode ter um avião, tá certo? Um avião autônomo é um drone. Os militares, os primeiros drones eram drones, para falar a verdade, são raros os que têm, o que são desse jeito. Eles são raros, eles usaram alguma coisa assim, geralmente são aviões. Pode ser um carrinho, tá certo? Um carrinho automatizado que faça qualquer coisa do tipo, é um drone. Tá? Então você pode usar esse termo, tá? Eu não gosto muito. Eu acho que o termo adequado seria multirotor, tá certo? Ele é um modelo como um avião, como qualquer coisa do tipo. Esse especificamente é um quadricóptero, tá? São 4 eixos. E eu vou falar para vocês no decorrer, acho que acredito uns 3 ou 4 vídeos, eu vou falar sobre como ele funciona, tá certo? Como ele faz para estabilizar, como ele faz os movimentos. Vou falar sobre a controladora, tá certo? O que ela faz, por que ela é tão importante nesse tipo de aeronave. E depois vou falar do sistema eletrônico dele, tá certo? Como funciona a eletrônica. A maior parte das pessoas descarta isso, mas é importante saber como funciona a parte eletrônica dele também. Porque muitas vezes acontece alguma coisa e você não faz a mínima ideia do porquê aconteceu aquilo ali. Então você precisa começar a procurar meios diferentes, ou procurar o que ocasionou aquela falha, ou no voo aconteceu alguma coisa que você não sabe o que é, alguma coisa estranha. Então basicamente é isso. Eu vou falar também num outro vídeo também sobre mitos e verdades. Isso aí provavelmente eu vou fazer vários vídeos, um sobre cada mito, e explicar o porquê que é um mito ou o porquê que é uma verdade. Explicar por que esse mito existe, tá certo? Porque muitas vezes as pessoas simplesmente deixam ouvir uma pelas outras e às vezes não necessariamente procede aquilo ali. Muitos deles são verdades, é óbvio, mas tem muitos que não. Tá? Tem uns que são parcialmente verdades, tá? Que é um conjunto de coincidências que acontece e acaba ocasionando um problema. Mas, basicamente, para começar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre como isso daqui fica no ar, tá certo? Nós temos aqui 4 motores, tá? Com 4 hélices. E basicamente a maior parte das pessoas associa mentalmente que isso daqui ele se mantém no ar por causa do vento que ele faz para baixo. Isso é parcialmente correto, por quê? Na verdade, isso daqui funciona mais ou menos como uma asa de avião. Então imagine o seguinte, numa asa de avião você tem essa inclinação também. Se vocês olharem aqui, ó, vocês podem ver que você tem essa inclinação da asa. Então o que acontece? Quando o vento bate aqui, tá? Ele bate e por baixo da hélice e por cima dela, no caso do avião a asa, as velocidades que o ar trafega são diferentes, porque eles são obrigados a chegar do outro lado da hélice mais ou menos a mesma velocidade por causa da pressão atmosférica. Por causa disso, você gera 2 velocidades diferentes, você gera uma pressão diferente entre os 2 lados. Gerando uma pressão diferente entre os 2 lados, você gera uma diferença de densidade. E essa densidade afeta no quanto que ele vai subir ou descer. Um exemplo básico que todo mundo vai associar, imagina um balão de gás hélio. O balão de gás hélio, ele voa, tá certo? Se você colocar e soltar ele aqui, ele vai subir. Por que acontece isso? Porque o hélio que está dentro do balão é menos denso do que o ar atmosférico.
Então o que acontece? O ar atmosférico empurra ele para cima. Seria a mesma coisa que você pegar uma bola e tentar afundar ela dentro da água. Também, o ar dentro atmosférico é menos denso do que a água em volta dela. Então a água empurra ela para cima. Então você tem sempre que, mais para baixo você vai ter os elementos de maior densidade e mais para cima os de menos densidade. Aqui ocorre a mesma coisa. A diferença de ar, da densidade do ar embaixo e em cima, gera sustentação. Ou esse fenômeno chamado sustentação. Basicamente o que é? Ou a hélice é empurrada para cima, ou empurrada para baixo, ou ele se mantém. Então se você equalizar as duas densidades, você vai ter uma sustentação constante. Tá certo? Se você deixar uma densidade diferente da outra, você vai ter um movimento para cima ou para baixo. Então basicamente, você tem essas 4 hélices, tá certo? As 4 vão estar rodando lá, e a controladora vai pegar e simplesmente, de acordo com o seu comando, é claro, subir ou descer, mudando a rotação dos motores. Para ele subir ou descer reto, você muda as 4 rotações exatamente na mesma velocidade. Então, basicamente, quando você pega isso daqui, você ligou ele vai estar rodando as hélices, você deu o comando de aceleração, ele vai começar a subir. Você parou ele de acelerar, a controladora pode ou não, isso depende da sua controladora, manter ele no ar. Ele mantém no ar fazendo o quê? Imagina essa asa de avião como se fosse essa hélice aqui. No caso, o avião é um modelo asa fixa. Isso daqui é um modelo asa rotativa. Então, no caso do avião, ele vai para frente e o ar é forçado através dele. Nesse caso aqui, a hélice gira e o ar é forçado através da lateral dela. Com ela rodando, ele forma um disco de sustentação. Então imagine o seguinte, você vai ter isso daqui rodando, concordam que ele forma um disco? Esse disco é o que vai segurar o quadricóptero no ar. Com as 4 hélices, você tem 4 pontos de sustentação para manter ele equilibrado. Então basicamente, a sustentação do quad é feita assim. Esse conceito é bem intuitivo, tá? Então a maioria intui como se fosse o vento, tá? Apesar de ser parcialmente correto, você pode entender como isso daí mesmo. Mas o que mais complica geralmente são os movimentos do quadricóptero. Porque imagina o seguinte, esse quadricóptero aqui, ele pode fazer qualquer movimento. Ele pode ir para o lado esquerdo, para o lado direito, para frente ou para trás. E até mesmo rodar no próprio eixo sem sair do lugar. E a maioria às vezes pensa, putz, como é que ele faz isso, né? Os movimentos laterais são mais... Se você observar, você consegue entender como é que funciona mais ou menos. O movimento no próprio eixo, dificilmente observando, você vai notar o que acontece. Então eu vou começar primeiro com os movimentos mais fáceis. Imagina o seguinte, nós temos as 4 hélices aqui, tá? E nós estamos com ele estabilizado. Então as 4 hélices estão rodando na mesma direção. Agora imagine, vamos supor o seguinte, eu pego essas 2 hélices aqui e começo a rodar elas numa rotação mais baixa. O que vai acontecer? Isso daqui vai gerar uma sustentação menor aqui. O que vai acontecer? O quadricóptero vai inclinar, tá certo? Com ele inclinado, o que acontece? Essas hélices continuam jogando, fazendo a pressão para baixo, tá certo? Então, eles estão fazendo isso daqui, que na verdade agora o para baixo não é mais para baixo. O para baixo tem 2 componentes, tem uma componente vertical e uma horizontal. Então o que vai acontecer? Isso daqui vai empurrar um vento na diagonal aqui. E a componente horizontal dessa diagonal é que vai fazer ele se movimentar. Isso é igual para todos os lados. Então se você quiser mover ele para a direita, você vai diminuir a rotação dessas 2, ele vai inclinar e vai começar a andar. Quanto mais você diminuir, mais ele vai inclinar, maior é a sua componente horizontal. Tá certo? Você corre o risco também de fazer isso. Se você não tiver velocidade suficiente, ele vai cair. Óbvio. Agora, o não intuitivo é a rotação no próprio eixo. Então o que acontece? Você consegue fazer este movimento assim, com ele parado no lugar. E esse não é um fenômeno fácil de observar, porque ele não inclina, não faz nada em relação a isso. Então como isso acontece? Se vocês repararem aqui, ó, reparem que essa hélice tem um sentido diferente de rotação do que essa. Essa hélice roda para dentro. Na verdade as 2 rodam para dentro, mas essa hélice aqui, ó, ela está rodando para um sentido e outro sentido. O que acontece? Não só os motores rodam por sentidos ao contrário, tá certo? Como a hélice está inclinada para o lado contrário. Por que isso? A hélice vai sempre empurrar o ar para baixo, óbvio.
Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, você imagina o seguinte, imagina que todas as hélices estariam rodando na mesma direção, ou no mesmo sentido. Se todas estivessem rodando no mesmo sentido, existiria a inércia da hélice, tá certo? A inércia, eles chamam em inglês de giro momentum, que ia fazer o seguinte, ele ia forçar como isso daqui está empurrando para cá, ele dá uma puxada para o quad. Tudo bem, todos estão puxando na mesma direção. O que ia acontecer com o quad? Ele ia começar a rodar no próprio eixo. Certo? Então o que eles fazem? Você tem essa hélice no mesmo sentido que essa hélice, e essa daqui no mesmo sentido que essa. Considerando que esses 4 motores estão rodando na mesma velocidade, as hélices são exatamente iguais, você vai ter, na rotação para o sentido horário, vai anular a força da rotação no sentido anti-horário, porque elas são iguais. O resultante vai ser 0 na rotação do quad. Então o que acontece? O quad fica paradinho. Vamos supor que você queira virar para a direita com o quad. O que você vai fazer? Você vai pegar a diagonal que está virando para a esquerda, neste caso é esta diagonal aqui, tá certo? E diminuir a rotação dos 2 motores. Por quê? Se você diminuir a rotação desses 2 motores, você ainda vai manter equilibrado, porque é simétrico, então você vai manter o quad parado no ar, mesmo que essa sustentação desses 2 sejam menores. Só que o que acontece? A força de rotação dessas daqui, que no caso vão ser a rotação horário, então anti-horário, são menores do que as que estão rodando no sentido horário. Então o que acontece? A resultante na rotação vai ser das do sentido horário. E ele vai gerar uma pequena força para começar a rodar no próprio eixo. O mesmo acontece ao contrário. Se você quiser virar para a esquerda, você vai diminuir essa daqui e ele vai virar para a esquerda. Isso não é um conceito tão simples assim. É um conceito simples, na verdade, tá certo? Mas ele não é fácil de ser observado, porque quando ele está no ar, é pouca coisa que ele muda de intensidade dos motores. Você não consegue nem ouvir, basicamente, isso. Você sabe que o que ele geralmente faz, ele não diminui a rotação, ele aumenta de outra hélice. Tanto que se você pegar e fizer esse comando para ele rotacionar no próprio eixo, você vai ouvir que o barulho do motor aumenta. Porque em vez dele diminuir, você aumenta o do sentido que você quer. Aí tanto faz, não faz diferença. Mas você não tem como observar isso, você só ouve. Mas você ouve um barulho aumentando, sei lá, você vai falar, deu mais potência no motor. Vai saber, tá certo? Não sei. Então, para essa parte, é só isso, tá? Eu só vim explicar basicamente, me apresentar. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí na descrição do fórum, tá? O Fórum Nerd Labs, ele serve para toda a Electronics, tem eletrônica, multirotores, tudo que vocês quiserem. Qualquer coisa que eu errei, aqui, comenta embaixo, tá certo? Aí, quem sabe no próximo vídeo eu já faço uma nota corretiva, tá? Ou coloco no próprio vídeo. Mas é isso aí. Muito obrigado por ver o vídeo, e esse daqui são os multirotores.